Olá, e aí, tudo tranquilo? Certinho? Então, nesse vídeo eu vou mostrar um sisteminha que eu criei aqui, uma espécie de um serviço que faz a troca dos fundos de tela aqui no meu Linux automaticamente. Ó, acabou de acontecer. Eu deixei ele configurado para trocar, acho que mais ou menos a cada 40 segundos o fundo de tela, mais para fins didáticos, né? Mas enfim, você pode configurar daí para um minuto, uma hora, quanto você preferir. Então, nesse vídeo eu queria mostrar como é que eu criei isso. Né? É claro que existem diversas formas que daria para fazer isso. Provavelmente, inclusive, existe já algum programa que você só baixa e já faz isso automático, né? Tenho quase certeza que sim. Mas eu acho que parte da graça de fazer as coisas no Linux é descobrir um jeito elegante, digamos assim, de resolver a questão, até sem precisar programar, sem precisar, né, criar um código em si. Né? Dá para fazer muita coisa com script, com systemd, com cron, com, né, sei lá, o próprio X, né, enfim, a gente pode fazer muita coisa com as coisas que já estão instaladas, né, e que já vem numa instalação básica do Linux também. Bom, sem mais delongas, né, então, tipo, eu vou abrir aqui um terminal e tem uma pasta aqui, ó, chamada .wallpapers, que eu criei na raiz do meu usuário, e essa pasta, se eu der um ls, ela tem aqui 3 arquivos de imagem, 3 arquivos JPG. A intenção quando eu criei esse negócio era, tipo, vou jogar qualquer arquivo JPG nessa pasta e ele vai automaticamente virar parte da lista de possíveis fundos de tela. Né? Então, o que eu fiz não é um carrossel, ele não vai trocar, tipo, da 1, 2, 3, 1, 2, 3, ele está fazendo aleatório. Então, tipo, é 1, 2, 3, 2, 3, 1, né? Tipo, ou inclusive até 3, 3, 3, 2, 2, 1. Tipo, ele pode repetir a mesma imagem. É um sistema simples, né? Mas daria para aos poucos incrementar ele se fosse o caso. Eu acho que para mim já atendeu bem, então não fui mais longe. Bom, então como é que faz assim para trocar o fundo de tela, né? Para começo de conversa. Tem aqui um programa chamado Fé, que eu instalei, que acho que está disponível para instalar nos package managers por aí. Então você usa esse Fé, o Fé é basicamente um visualizador de imagens, né? Então se eu fizer aqui, ó, Fé 1.jpg, ele vai abrir a imagem aqui do lado e eu posso, sei lá, mexer na imagem aqui, né? Um visualizador simples. Mas além disso, ele também tem uma funcionalidade aqui de troca de fundo de tela. Então se eu colocar aqui, por exemplo, bg-scale, aqui eu estou indicando para ele, pegue essa imagem 1, aplique no fundo de tela e diminua ou aumente ela para ela caber certinho no fundo, né? Faça o scaling. Então, no caso aqui, ó, 1, troquei para a imagem 1, está aqui. Vou trocar para a imagem 2, trocou para 2. Vou trocar para 3, trocou para 3. Então são essas 3 imagens aí. Beleza. Então, tipo, aqui eu tenho o sistema de troca de fundo de tela. E agora, como é que eu faço para escolher uma imagem aleatória, né? Porque aqui eu estou fixando, né? Eu estou escolhendo aqui, ó, A1. Como é que eu faço para ele escolher qual delas colocar aqui, né? No caso é o seguinte, existe um comando muito famoso no Linux chamado ls, que ele lista os arquivos de uma pasta e ele tem uma variação chamada ls-1, menos 1, sei lá, traço 1. Essa variação, ela basicamente é uma variação minimalista do ls que remove todos esses parâmetros, os tamanhos, essas coisas, e lista apenas os arquivos em si, né? Uma lista de arquivos, dos nomes dos arquivos. Então, tipo, com isso eu posso fazer o seguinte, ó, ls1, e daí eu posso concatenar isso com outro comando, tipo, que é o comando shuff. Opa, shuff, que é tipo de shuffle, né? É o shuff. E o shuff você passa o parâmetro n e aqui você diz quantos itens você quer. Então, tipo, o que a gente está dizendo aqui? Ó? ls-1, pega essa lista, mande ela, né, através da barra aqui para o shuff. O shuff vai pegar essa lista e vai escolher uma das linhas aleatoriamente e vai retornar ela. 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3. Né? Então o shuffle ele vai escolher uma dessas 3 linhas aqui e vai trazer de volta. Independente do se é ls, ou sei lá, se for um arquivo de texto também, o shuff ele vai, basicamente, o objetivo do shuff é pegue uma linha e jogue para fora, uma linha aleatória, né? Mas se quiser mais linhas também dá, ó, N2, né? Quero aqui 2 linhas, 1 e 2, 3 e 1, né? 3 linhas. Se eu colocasse tipo 10 linhas, seria pegar só
a quantidade de linhas que foi passado, né? No caso, 3, então ele não vai fazer shuffle de mais do que 3 linhas. Enfim, esse é o shuffle. Mas a gente quer só uma linha mesmo. Além disso, o que eu fiz aqui também? Eu peguei, coloquei aqui um /home/mix/wallpapers, que é um caminho mais completo. Então eu coloquei aqui um filtro para JPG também. Não quero outras imagens, só quero JPG. E agora, deixa eu tirar o shuffle. Nesse caso, o LS ele traz um pouco diferente do LS assim. Ele traz assim o caminho completo, né? Isso aqui eu acho que é bom para quando você vai jogar isso em scripts depois, que é o que a gente vai fazer. É melhor fazer assim com o caminho completo, que daí, sei lá, tem menos chance do negócio se perder, né? Então, beleza, tá aqui. LS tá... Beleza, a gente tem esse aqui. Isso aqui sempre vai trazer um caminho de uma imagem pra gente, né? Então, isso que é o... Parece que ele às vezes fica trazendo muitas vezes o mesmo, né? Mas enfim, tá aí, 1, 2 ou 3. Se tivesse mais imagens, ele ia trazer mais imagens. Bom, então o que eu fiz? Eu criei um script aqui, deixa eu abrir esse script. Você pode criar ele onde você quiser. Eu criei nos meus .files aqui, random wallpaper. Então eu criei um script, e esse script ele é basicamente isso que eu acabei de mostrar. LS1, deixa eu abrir aqui uma outra tela do lado. Tá aqui, ó, LS1, wallpapers, tranã, shuffle N1. É a mesma coisa, né? Eu vou pegar esse resultado aqui e vou jogar dentro dessa variável ImagePath. E daí eu faço o fab.jscale ImagePath, que nem eu fiz no começo do vídeo, né? Ou, sei lá, um pouco antes aí. Então, esse script, basicamente, é um script de troca de tela. Escolhe um papel de parede aleatório. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou rodar esse script. Está aqui, rodou, trocou. Rodou, trocou. Rodou, trocou. É isso. Então, tipo, esse é o script que está garantido que resolve, né, que funciona. Bom, então o que eu tenho que fazer com esse script agora? Agora eu tenho que pegar ele, passar ele para algum sistema que execute esse script de tempos em tempos. A opção mais óbvia, né, é usar o cron tab, lá que você coloca cria uma linha lá no cron e ele vai rodar. Eu resolvi fazer diferente dessa vez, eu resolvi fazer usando o systemd. Primeiro porque eu queria aprender um pouco melhor essa parte de timers no systemd. E outro que, sei lá, é um negócio que é um pouco mais moderno, assim, né? Talvez seja mais interessante usar as coisas mais modernas. Apesar que, se as coisas antigas funcionam bem, né? Também dá para usar. Mas, enfim, eu queria testar o systemd e é isso. O que acontece? No systemd você normalmente vem aqui, ó, systemctl, start, nginx, por exemplo, né, para iniciar um serviço. Ou Apache, ou sei lá o que você está a fim de iniciar. E esses serviços eles são especificados em arquivos, né, que são os, sei lá, não tem um nome específico, eu esqueci. E são arquivos de configuração, digamos assim, de cada sistema. E sempre que você cria um serviço, você pode também criar um serviço para um usuário, né? Então, tipo, um serviço de troca de fundo de tela, ele deveria rodar para todos os usuários do sistema? Vamos supor que tenha 20 usuários aí. Ele deveria trocar o fundo de tela de todo mundo? Não, né? Ele deveria trocar apenas do usuário atual. Então tem um parâmetro aqui, ó, user, /user, start, Isso aqui ele vai dizer, tipo, rode o serviço SXXXX para o usuário atual, né? Ou, sei lá, rode o serviço do usuário que tem esse nome, né? Então o que acontece? Existe uma pasta que é chamada config, systemd, user, e aqui dentro, se eu fizer um ls, ou um ls-1, eu tenho aqui uma lista de arquivos e diretórios aqui que indicam os serviços de usuário que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho um serviço aqui de backup, aqui, um HD meu, ou tenho um serviço aqui de troca de fundo de tela aleatório, que é o que eu quero mostrar. Bom, então é o seguinte, eu vou abrir esse arquivo, randomwallpaper.service. Então eu criei esse arquivo, e esse arquivo ele tem aqui algumas partes. Claro que esses arquivos de configuração do systemd deles podem ser muito mais complexos, né? Mas aqui eu coube já fazer um simplão, assim, né? Então eu passo aqui um unit, description, random wallpaper, que é um nome que eu dei, e aqui eu digo service e exec start, ou seja, execute ao iniciar esse script aqui.
que é basicamente aquele script que eu acabei de mostrar, né? Então a gente vai criar um serviço que vai rodar esse script. Vou sair daqui e vou abrir o outro arquivo, que é a configuração do timer. É muito parecido, né? Tem o unit também, tudo. E, bom, nessa configuração é o seguinte, tem aqui o unit com a descrição, também o nome que eu dei aqui, e a parte mais importante, que é o timer. Então tem aqui o onCalendar, que ele tem basicamente uma string que lembra muito a string do Chrome, mas é um pouco diferente. Aí eu copiei uma da internet lá, que supostamente ela roda a cada 40 segundos. Eu até tenho a impressão, olhando aqui, que talvez nem seja isso. Eu acho que ele deve rodar a cada 0 segundos do minuto e a cada 40 segundos também. Então talvez o certo seria tirar esse 0 daqui para rodar a cada 40 segundos. Mas, sei lá, vou deixar aí. É mais para fins de demonstração, né? Caso você queira mudar para 1 minuto, 1 hora, você vai ter que mexer nessa linha aqui. Então é só buscar lá na documentação como é que faz isso e você já dá um jeito, né? Aqui eu digo qual unit, qual serviço que eu quero rodar. Então, basicamente estou falando assim, ó, rode a cada 40 segundos o serviço tal, Random Wallpaper Service, né? Então a primeira vez que eu rodei o negócio, eu fiz isso, funcionou, só que eu percebi que basicamente ele iniciava o serviço, esperava 40 segundos e aí rodava o script. Então, funcionava, só que basicamente eu ficava com a tela preta por 40 segundos. Então, o que eu fiz? Eu achei essa opção aqui, ó, onBoot sec, 0 segundos. Perdão. Essa opção, basicamente, ela diz assim, depois de iniciar o serviço, quantos segundos você quer esperar para rodar o script a primeira vez? Eu coloquei aqui 0 segundos. Então, basicamente, quando eu ligo o timer, ele já troca o fundo de tela e depois de 40 segundos ele vai e troca de novo, e depois passa mais 40 e troca de novo. Então, essa opção aqui é importante para rodar na hora que você liga o negócio. Bom, terceiro bloco, install, né? Tem esse wanted by, isso aqui é tipo acho que para poder usar o timer, provavelmente eu tenho que passar esse wanted by também. Então, tem que ter essa linha. E essa outra linha desse wanted by foi uma experiência que eu fiz, que na verdade deu errado, e eu deixar sem essa linha mesmo, deixei comentado. Bom, então é o seguinte, está salvo, esse é o script que eu tenho, né, de timer, e também tem o script aqui do nome do serviço. Então, são 2 arquivos que eu tenho que ter nessa pasta. Então, você vai criar esses 2 arquivos, pode dar esse nome, pode dar outro nome, né, não tem segredo. Só que se você trocar o nome, tem que vir aqui dentro do timer, né, e trocar o nome aqui também para aqui, né, esse random wallpaper, para ele encontrar. Beleza? Bom, então é o seguinte. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu quero rodar esse serviço. Como é que eu rodo esse serviço? Você vem aqui, systemctl, --user, start, random, wallpaper, .timer. Você vem aqui, pode colocar aqui um null também. Então você diz assim, ó, inicie esse timer. Quando você faz isso aqui, ele basicamente começa a rodar o serviço a cada 40 segundos, né? Eu não estou iniciando o serviço em si, eu estou iniciando o timer, né? Então, tipo, se eu quisesse iniciar o serviço mesmo, ele só ia rodar uma vez a troca de tela e ia parar, né? Então, no caso, eu quero que ele rode o timer. Beleza, isso aqui faz ele iniciar o serviço e rodar. Aí o que acontece? Você poderia chegar aqui e trocar esse start por um enable. E com esse enable você ia dizer o seguinte, habilite o serviço, digamos assim, né? Então, toda vez que o computador for iniciado, toda vez que o usuário fizer login, na verdade, toda vez que o usuário fizer login, ele vai iniciar esse serviço para o usuário, né? Então, tipo, o serviço de troca de tela já inicia quando você faz o login do teu usuário. Funciona, é legal. E até deixei assim por um tempo, só que daí eu fiquei pensando, por que não fazer uma otimização, né, digamos assim? Porque é o seguinte, nem sempre eu estou rodando o X, eu nem sempre estou no modo gráfico. Às vezes eu estou num shell lá, ou estou num SSH, sei lá, ou estou no... Simplesmente não liguei o X, né? Então, tipo, ele não tem modo gráfico, então por que eu vou ter um serviço trocando fundo de tela se eu não tenho uma tela com modo gráfico para aparecer a imagem, né? Não faz sentido. Então, o que eu fiz? Em vez de usar esse enable, eu não usei isso e eu fiz uma coisa meio diferente aqui, que é o seguinte,
Existe um arquivo aqui na raiz do usuário, que provavelmente também tem no teu computador, se você está usando Linux, que é o xinitrc. Então, xinitrc. Só um pouquinho que eu estou com a boca seca. Aí, beleza. Então, abri esse arquivo. E o que é esse arquivo xinitrc? Ele é tipo um script que inicia quando você liga o X. Ou seja, quando você inicia o modo gráfico do teu computador, aí ele vai rodar esse script. Então, originalmente, aqui no meu esse arquivo para mim ele era o seguinte, ó, era tipo isso aqui. Ó. Só tinha essa linha. E não tinha essa coisa aqui no final também. Então, esse é o script que era executado. Basicamente, ele rodava o i3. O i3 é esse gerenciador de janelas que eu estou rodando aqui agora. Né? Estão aparecendo essa janela e tal. O fundo aqui, né? Tudo isso está dentro do i3. Então, quando eu inicio o X, eu estava iniciando o i3 com esse arquivo de configuração. Basicamente, era só isso, bem simples. Então, o que eu fiz? Primeira coisa. Eu cheguei, vamos colocar aqui essa linha, né? systemctl start now random wallpaper. Né? Então, tipo, bem, obviamente, eu estou iniciando o serviço de troca de fundo de tela no momento em que eu inicio o i3. Funcionou? Mais ou menos. Não funcionou a princípio. Ele começou a dar um erro na hora que eu estava rodando aquele fé. Esse fé aqui do BG Scale, né? Na hora que o serviço rodava isso, ele dava um erro. E qual que era o erro? Ele dizia que ele não encontrava algumas variáveis de ambiente. Então ele não encontrou duas variáveis, uma chamada display e outra chamada xAuthority. Então essas duas variáveis ele não tinha encontrado. E daí, quando ele rodava esse programa aqui, ele dava um erro. Então, tipo, esse foi um dos problemas. Então, como é que eu coloco essas variáveis de ambiente? Como é que eu disponibilizo elas para dentro do systemd aqui, né? Para dentro do serviço? Essa foi a primeira questão que eu tive. Uma forma óbvia de fazer isso seria só chegar aqui em algum lugar aqui, já fazer um export do display aqui, sabe? E já usar, né? Sei lá. Acho que teria funcionado, mas não é uma coisa muito elegante, assim, eu não achei muito correto. Eu dei uma pesquisada e encontrei isso aqui, ó. Ponto .etc, x11, xinit, tanã. O que é esse negócio? Deixa eu abrir esse arquivo aqui para a gente dar uma olhada. Ele está aqui, ó, etc, x11, xinit etcd, 50... Pronto, está aqui. Então, esse script, ó, ele tem uma linha aqui que é bem importante, ó. systemctl, --user, import environment, display, xauthority. Então, essas duas variáveis que eu falei lá que estavam faltando, esse script, que veio junto já na instalação do meu, pelo menos, do meu X server, né? Ele tem aqui essa linha que basicamente diz o seguinte, ó, importe essas variáveis de ambiente, display e xauthority, para dentro do systemd. Então, tipo, basicamente ele faz com que essas variáveis passem a estar disponíveis no momento que eu rodo esse start aqui. É tipo isso. Então, com isso funcionou. Daí eu peguei aqui, coloquei aqui ponto e o caminho do script. Né? Quando você coloca o ponto aqui na frente, você basicamente está dizendo assim, ó, pega esse... É como se ele desse um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, dessa parte selecionada aqui e colocasse aqui. Né? Ele está tipo, rodando o script dentro do mesmo contexto desse outro script aqui. Ele não está tipo, abrindo um outro bash, outra coisa assim. Né? Então ele faz com que rode tudo junto. Então eu coloquei isso aqui, iniciou o serviço, passou a funcionar. De repente estava funcionando. Já eu abria meu i3 e funcionava. Eu não vou fazer isso porque senão vai ter que parar de gravar o vídeo, daí vai ficar muito complicado. Mas basicamente é isso. Nesse momento ele inicia o serviço junto com o i3 aqui e quando eu abro já tem uma imagem de fundo já selecionada. Aí deu certo, só que daí faltou mais um detalhezinho. Na hora que eu fecho o X, eu deveria parar o serviço também, né? Porque daí o serviço não é mais necessário. Daí a primeira coisa que eu fiz foi chegar aqui, coloquei essa linha, que é basicamente o contrário dessa aqui de cima. Então aqui ele inicia o serviço e aqui ele para o serviço. Então eu pensei, na hora que ele terminar o i3, ele vai parar o serviço e fechou. Eu coloquei isso aqui, daí deu errado, não funcionou. Por quê? Porque ele basicamente ele passava pelo script inteiro e já encerrava o serviço. Então ele não ficava trocando o fundo de tela. Então o que eu fiz? Eu coloquei esse E comercial aqui no fundo, no fim da linha, que é basicamente
diz para rodar esse script aqui em background. E tem esse wait aqui, que é um comando especial que faz com que ele espere com esse script aberto enquanto essa coisa aqui estiver rodando. Então, no momento que eu fecho o i3 lá, aí ele cai nesse wait aqui e daí ele roda essa linha aqui. Então, tipo, basicamente é um negócio assim, fica esperando enquanto isso aqui está aberto e na hora que alguém fechar, aí você roda essa linha aqui. É tipo um wait mesmo, ele espera acontecer alguma coisa da tarefa anterior. Então é isso. Com isso, daí eu resolvi o problema. Então, tipo, sempre que eu abro o X, ele inicia o serviço, espera, daí quando eu fecho o 3, ele fecha o serviço. Então é um serviço que é dependente da execução do I3. Né? Quer dizer, do X, desculpe. Até eu tinha... Opa, viajei aqui. Até eu tinha feito o... Eu tinha mostrado antes aqui. Cadê o negócio aqui do Run Wallpaper? Só um pouquinho. Config systemd user. E daí eu tinha que colocar aqui o timer. Fazendo confusão aqui. Pronto. Eu tinha colocado esse wanted by aqui, porque teoricamente esse graphical session target aqui ele deveria resolver essa questão aí de iniciar o serviço apenas quando você inicia o X. Né? Tipo, ele meio que ia esperar criar esse serviço somente quando eu criasse o X. Só que não deu certo. Eu não sei se faltou algum detalhe aí, que fiz alguma coisa errada, mas eu acabei até largando mão dessa opção aqui. Eu deveria tirá-la mesmo aqui. Então, tá tirada. Bom, em todo caso, com isso deu certo. Né? Então, tipo, com um script, na hora que eu inicio o X, ele já faz a troca do fundo de tela também. Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar. Assim, né? Tipo, parece que... Nossa, que coisa complexa, exagerada e tal. Acho que assim, a intenção aqui não é fazer o sistema mais simples e, sei lá, de troca de fundo de tela, né? Ou mais amigável, né? Mas assim, no fim das contas, depois que está configurado, eu achei bem amigável, até porque é só eu copiar o arquivo para uma pasta e pronto, está funcionando. Né? Então, tipo, se eu quiser um outro fundo de tela agora, é só baixar e colocar naquela pasta. Não tem segredo nenhum. Mas teve essa configuraçãozinha e esse script que eu tive que criar. Mas eu acho que é interessante, sabe, ver essas possibilidades que acontecem sei lá, tipo, com esses sistemas que já vêm inclusos no Linux, né? O systemd, ou o próprio cron, né? Caso se eu tivesse usado o cron, ou esses programinhas de linha de comando, tipo esse FE, ou também até para aprender sobre o XinitRC, como controlar melhor essa parte da inicialização do modo gráfico. Então, eu acho legal fazer essas jornadas, assim, que às vezes elas acabam trazendo novos conhecimentos. Né? Então, resolvi compartilhar um pouco com vocês essa forma de fazer esse negócio. Né? Então, caso você tenha outra coisa que você queira rodar de tempos em tempos, né? Algum backup, alguma coisa, você pode também usar o timer desses. Enfim, tem várias formas de resolver. Né? É isso, acho que era o que eu queria mostrar. Qualquer coisa, deixa um comentário aí com alguma dúvida, ou se você conhece um jeito melhor de resolver isso também. Fique à vontade aí, entre em contato. E é isso. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.